Você que tem acompanhado essa série sobre educação até aqui, sabe que nós temos 4 vídeos anteriores em que eu falei sobre problemas que eu considero graves da educação brasileira. Desde o desinteresse dos jovens da atualidade em relação à educação, falamos também sobre a obrigatoriedade do ensino médio como um problema da educação. Também abordei no terceiro vídeo a questão das novas pedagogias, sobretudo da escola nova, que é uma pedagogia ainda muito utilizada no Brasil. E, por fim, eu falei sobre o tão famoso e famigerado Paulo Freire, né, e o método ou a pedagogia Paulo Freire e por que ela é ou não problemática para o Brasil. Ou seja, você chegou à conclusão que a educação no Brasil está uma bela porcaria, não é mesmo? O vídeo de hoje encerra essa série com algumas ideias para a educação no Brasil. Óbvio que elas não são conclusivas, é óbvio que eu não quero ser aqui nenhum tipo de ditador daquilo que deve ser feito na educação brasileira, mas são algumas ideias que eu tenho pensado ao longo desses meus 10 anos trabalhando com educação, esses 10 anos como professor do ensino básico, do ensino médio, do ensino público e privado no estado de São Paulo. Então são ideias que eu já tive ao longo desse tempo todo, que eu quero aqui condensar para você nesse vídeo conclusivo dessa série que me foi muito prazerosa de gravar e que foi também muito instrutiva e que espero que tenha sido para você também. Então, vamos lá. Esse é o assunto do vídeo de hoje. Eu queria começar com aquele que talvez hoje seja o problema central discutido na educação na atualidade, não só no Brasil, mas no mundo todo, que é o problema do celular em sala de aula. Muitos países já têm discutido isso, muitos países já têm proibido o acesso ao celular dentro da sala de aula, muitos países têm criado restrições para o uso de celular dentro da sala de aula, mas eu, enquanto professor, eu que estou toda semana por alguns dias dentro de salas de aula no ensino público aqui em São Paulo, eu tenho certeza absoluta que esse é um grande problema que nós enfrentamos na educação atualmente. O celular, o smartphone, sobretudo, e sobretudo as redes sociais mais especificamente, tem tragado a atenção dos nossos jovens, também dos adultos, mas sobretudo dos nossos jovens, dos nossos adolescentes e muitas vezes das nossas crianças. E isso, obviamente, vem roubando esse tempo que eles deveriam investir na própria educação, que eles deveriam estar prestando atenção. Eu vou falar de atenção também nesse vídeo, mas que eles deveriam estar aprendendo dentro da escola, prestando atenção naquilo que é transmitido a eles, mas a gente vive uma situação que, dentro do meu contexto, pelo menos, é de calamidade quase absoluta. E os alunos, nesse contexto, eles são vítimas e também são algozes nesse processo todo. Eles são vítimas por quê? Porque, tipicamente, o adolescente de hoje, ele é o nativo digital, né? Ele já nasceu com o celular sendo uma realidade da vida dele, então ele tem o uso e acesso do celular desde sempre, desde muito cedo, e as redes sociais também são uma realidade presente na vida dele desde quando ele se entende por gente. Então ele é uma vítima porque isso já estava aí quando ele começou a tomar consciência das coisas. Mas ele também é um algoz porque, óbvio que depois de um tempo você passa a ser agente daquilo. Então um aluno dentro da sala de aula que se recusa a guardar o celular para prestar atenção numa matéria, para poder fazer a lição que precisa ser feita, poder fazer uma atividade qualquer, esse aluno ele faz isso por decisão própria. Os meus alunos, por exemplo, do ensino médio com 14, 15, 16, 17 anos, eles já têm consciência de que aquilo os atrapalha. Mas mesmo assim, também porque eles estão viciados nisso, mas eles não conseguem abrir mão do celular em sala de aula. Então, eu acho que uma das soluções mais urgentes é a retirada dos celulares, dos smartphones da sala de aula. A própria Unesco lançou em 2023, a Unesco, que é o órgão da ONU que trata especificamente de educação, não só, mas também de educação, lançou um estudo, um relatório no ano de 2023, em que ela recomenda
recomenda a retirada dos celulares da sala de aula. Esse relatório se chama Relatório de Monitoramento Global da Educação, a tecnologia na educação, uma ferramenta a serviço de quem? E nesse relatório, então, a Unesco discute vários aspectos do uso de smartphones, de celular, de internet no celular dentro da sala de aula e faz algumas perguntas que eu gostaria de repetir aqui para você. Essas perguntas, e eles têm uma descrição abaixo dessas perguntas, isso está no relatório. Então, preste atenção nas perguntas que a Unesco nos faz. Abre aspas. Esse uso da tecnologia educacional é apropriado para os contextos nacional e local? A tecnologia educacional deve trazer valor agregado para apoiar o fortalecimento dos sistemas educacionais e deve estar alinhada aos objetivos de aprendizagem. Segunda pergunta. Esse uso da tecnologia educacional está deixando os estudantes para trás? Embora o uso da tecnologia possa permitir o acesso ao currículo para alguns estudantes e acelerar alguns resultados de aprendizagem, a digitalização da educação apresenta o risco de beneficiar estudantes já privilegiados e marginalizar ainda mais outros, aumentando assim a desigualdade na aprendizagem. Aqui um pequeno parênteses de minha própria lavra. Eu concordo com isso. É óbvio que numa escola pública e muitas vezes numa escola num lugar mais afastado, mais precário, você não vai ter o acesso à tecnologia, por exemplo, que uma escola de elite tem, com os alunos todos com smartphones de última geração, uma internet muito boa disponível, então computadores nas salas de aula com ar-condicionado, por exemplo, que no ensino público não existe, e é muito difícil você estudar quando a gente está em alto verão e as salas de aula ficam muito quentes, mal ventiladas. Então, isso é verdade. Então, você aumenta a desigualdade se você não consegue fazer uma equalização boa do acesso à tecnologia que os alunos vão ter no país todo, tá? Então, acho que esse ponto é bem importante. Terceira pergunta. Esse uso da tecnologia educacional é escalonável? Há uma enorme variedade de produtos e plataformas tecnológicas na educação e muitas vezes as decisões sobre eles são tomadas sem evidências suficientes de seus benefícios ou custos. E quarta pergunta, esse uso da tecnologia contribui para futuros com educação sustentável? A tecnologia digital não deve ser vista como um projeto de curto prazo. Ela deve ser aproveitada para gerar benefícios em uma base sustentável e não ser conduzida por preocupações econômicas limitadas e interesses particulares. Então, fecha aspas aqui para esse trecho do relatório da Unesco, A Tecnologia na Educação, uma ferramenta a serviço de quem? Vale dizer que a experiência aqui, por exemplo, no estado de São Paulo, nos últimos anos, tem sido um pouco traumática, para dizer o mínimo, para professores e alunos, porque há um processo de tecnologização, e de digitalização da educação muito acelerado aqui. São muitas plataformas agora digitais que os alunos precisam acessar, que os professores precisam acessar, todo um sistema de controle desses acessos e tudo, dessas atividades todas. As aulas já vêm todas digitalizadas, com slides e tudo, diretamente da Secretaria de Educação, e tudo isso em escolas que são pouquíssimo estruturadas para tal. Então isso vem causando muitos problemas e traumas na educação aqui em São Paulo, porque a ideia é que as escolas não têm estrutura para suportar isso, mas disso eu vou falar daqui um pouquinho. Vale lembrar que o excesso no uso de celulares e de smartphones já é um problema médico, Já tem muitos neurocirurgiões, muitos psicólogos que têm tratado, psiquiatras que têm tratado desse assunto. O Jonathan Haidt, que é um grande pensador contemporâneo, que acabou de lançar um livro chamado A Geração Ansiosa sobre esse tema, ele vem se preocupando muito, vem falando muito disso, do problema do uso de celular, sobretudo entre adolescentes, e também diz que isso afeta inclusive mais as meninas do que os meninos. Ele apresenta muitos dados sobre isso no seu livro, mas tem um outro neurocirurgião que é muito importante, que deu uma entrevista recente para um jornal aqui brasileiro, para a Gazeta do Povo. Ele é do Instituto Nacional Francês de Saúde e Pesquisa Médica. Ele é neurocientista e não neurocirurgião. Ele é o Michel Desmourguet, espero que eu esteja falando o seu nome certo. E ele dá uma declaração muito interessante sobre o uso excessivo do celular, que eu quero trazer para você aqui. Abre aspas. Os principais alicerces da nossa inteligência
inteligência são afetados. Linguagem, concentração, memória, cultura, que é definida como um corpo de conhecimento que nos ajuda a organizar e compreender o mundo. Em última análise, esses impactos levam a uma queda significativa no desempenho acadêmico. E ele complementa: a diminuição da qualidade e quantidade das interações intrafamiliares, essenciais para o desenvolvimento da linguagem e do emocional, a diminuição do tempo dedicado a outras atividades mais enriquecedoras, a lição de casa, a música, a leitura, a arte, etc., a perturbação do sono, que é quantitativamente reduzido e qualitativamente degradado, a superestimulação da atenção, levando a distúrbios de concentração, aprendizagem e impulsividade, subestimulação intelectual, que impede o cérebro de desenvolver todo o seu potencial, e o sedentarismo excessivo, que, além do desenvolvimento corporal, influencia a maturação cerebral. Fecha aspas. Por isso, então, que os países vêm discutindo isso longamente, e alguns países, inclusive, como eu falei lá no começo do vídeo, já vêm restringindo ou proibindo o uso de smartphones dentro da sala de aula. Dentre eles, os Estados Unidos, a França, a Finlândia, a Espanha, Portugal, a Holanda, o México, a Suíça, a Escócia e o Canadá. Esses são países que já têm ou alguma restrição ou a proibição total do uso de celular dentro da sala de aula. Algumas escolas, você chega lá na escola e você é obrigado a depositar o celular num escaninho ali, né, que muitos chamam de hotel de celular. Você deixa lá e só pega na hora de ir embora. Outros proíbem a entrada na escola até com o celular, né? Então tem várias maneiras de você restringir o acesso. Aqui no Brasil, né, dizem, porque o acesso já é restrito porque os alunos não conseguem acessar determinadas páginas ou sites da internet, ou mesmo YouTube, Instagram, redes sociais, através das redes públicas que tem nas escolas. Por outro lado, eles acessam de outras maneiras. Eles acessam com a própria internet, eles acessam via VPN. Então eles têm várias maneiras de burlar esse tipo de restrição. Então o ideal, na minha visão, para a gente tentar começar a resolver o problema dentro da sala de aula é restringir ou proibir o uso de celulares nas salas de aula. Aqui no Brasil já tem uma experiência no município do Rio de Janeiro, que ela é recente, então ainda não temos dados, né, disso, mas a cidade do Rio de Janeiro já proibiu nas escolas municipais o uso de smartphones na sala de aula, tá bom? Então, continuemos aqui com mais um problema. Um outro problema que é importante de ser tratado dentro da sala de aula é o retorno da ordem e da atenção para as salas de aula. Então, é claro que está relacionada com o uso de celular, mas essa correlação ela não é absoluta, porque a falta de atenção já era crescente antes do advento das redes sociais, essas que são mais propensas a capturar a atenção, como o Instagram, o TikTok, essas de vídeos rápidos, né? Mas a queda da atenção já era uma realidade anterior. Eu me lembro que logo que eu comecei a lecionar em 2014, né, assim, formalmente na escola, a atenção já era um problema. Então você tinha sempre a atenção de poucos alunos da sala, enquanto a imensa maioria não estava prestando atenção, ou estava conversando, ou estava querendo dormir, ou estava fazendo outra coisa. Isso foi antes do Instagram aparecer, por exemplo, ou do TikTok, né? Mas já era um problema dentro da sala de aula. Para isso, eu acho que algumas coisas precisam ser revistas, né? Então, por exemplo, as leis de educação e o próprio ECA. O ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, que foi uma lei, é uma lei importante para proteger e para dar uma série de direitos, para tornar a criança e o adolescente cidadãos de direito no país. Isso tudo é louvável. Não estou dizendo que o ECA precisa ser extinto, não é esse o problema, mas ele precisa, eu acho, de ser revisto. Essa não é uma percepção só minha, grande parte dos professores pensa assim. Então já teve uma pesquisa que tem uns anos já, mas os professores fazendo uma correlação entre o ECA e a indisciplina dentro da sala de aula, porque ele acaba transformando, digamos assim, a criança e o adolescente como uma espécie de vítima dos adultos, né? Então ele passa a ser super protegido pelas leis e ele passa a ser pouco responsabilizado pelos seus atos, por aquilo que ele faz,
ele não pode mais sofrer tantas sanções assim na escola, e as sanções que são permitidas são todas sempre muito burocráticas, muito complicadas. Nós temos um exemplo que é claro assim para todo mundo que está dentro da escola, que hoje, por exemplo, você não consegue mais expulsar um aluno por indisciplina, por exemplo. Antigamente isso era, né, uma realidade, mas hoje não pode mais. Então, se um aluno é muito indisciplinado e a permanência dele na unidade escolar se torna insustentável, então uma lei de educação determina que você tem que transferi-lo para uma outra escola. Então você não pode simplesmente, né, chamar os pais e dizer, olha, ele não vai poder mais estudar nessa escola e tal. Não, você tem que procurar uma outra escola, o diretor, né, a diretora dessa escola tem que procurar uma outra escola, conversar com a direção dessa outra escola e estabelecer uma espécie de troca. Então ela manda esse aluno indisciplinado para essa escola e essa escola envia um aluno indisciplinado para a escola de onde esse aluno está saindo. Eu não preciso nem dizer do quão absurdo é isso, mas enfim, é o que acontece hoje, tá? Então, você restabelecer a ordem na sala de aula passa por rever e repensar as leis que protegem a criança e o adolescente. Eu não estou dizendo que tem que voltar ao castigo, que às vezes eles têm que ser tratados mal, não é esse o problema. O problema é que talvez, só talvez, a leniência, o grau de leniência, de permissividade que essas leis acabaram por criar, estimula a indisciplina, estimula que os alunos não tenham mais nenhum compromisso de estudar, porque eles não têm medo de sanção. E um jovem, uma criança, um adolescente, eles precisam de regras específicas, determinadas, regras que vão os ajudar a se orientar. Então, as regras são importantes para orientar, sobretudo, aqueles seres humanos que estão ainda em processo de formação, né? Uma criança, um adolescente, ainda estão em processo de formação. Então, é muito ruim você, digamos assim, abrir uma fresta na janela e daqui a pouco, quando você vê, a janela já está toda escancarada e você não consegue fechar mais. Então, é urgente que nós tratemos do problema da desordem dentro das salas de aula. Também não estou aqui defendendo as escolas cívico-militares, mas elas não deixam de ser um exemplo de que você, colocando ordem dentro da sala de aula, você consegue controlar melhor o ambiente escolar. Isso, obviamente, não precisa ser um gênio para saber isso, que um pouco de ordem privilegia o processo de aprendizagem. E isso liga a gente ao terceiro ponto que eu considero importante para resolver o problema da educação, né? Então, quer dizer, se você estabelece ou restabelece a ordem, você também pode restabelecer a atenção na sala de aula. Eu tenho dito isso muitas vezes, acho que já disse isso aqui em algum dos vídeos que a gente gravou para essa série, que não existe educação sem atenção. Então, só é possível aprender alguma coisa se você consegue prestar atenção naquilo que você está aprendendo, né? Você precisa às vezes fazer exercício, precisa às vezes repetir, precisa às vezes memorizar coisas, né? Então, quando a educação, a pedagogia moderna ou as pedagogias modernas começaram a falar que a memorização era perda de tempo, era inútil, e isso existe pesquisas e matérias aí de pedagogos, de especialistas em educação dizendo isso, você acaba tirando uma capacidade, diminuindo a nossa capacidade de armazenar informações, de criar em nós uma imaginação moral que vai ajudar a gente a tomar decisões, por exemplo. Então, existem muitas decisões que a gente toma na vida que são tomadas de acordo com aquelas informações que a gente já tem na memória, que são fáceis de ser acessadas. Se a memória está sendo desprivilegiada no contexto da educação, você também desprivilegia, você prejudica, né, para ser mais exato, a memorização, o processo de educação e também a formação de um imaginário moral, a formação da cultura daquela pessoa, de uma criança, de um adolescente. A cultura, ela é um processo de memorização, de você imaginar, de você guardar na sua memória aspectos importantes que você vai aprendendo ao longo da sua vida. Então, você estabelece a ordem e você estabelece também um processo de melhorar a atenção dentro da sala de aula. Tem um autor muito conhecido dentro da filosofia da educação, que é o Alan. Ele escreveu uma obra muito interessante, que é chamada de Pedagogia Infantil, em que ele tem um capítulo em que ele trata de atenção, e eu queria aqui trazer uma pequena citação para ilustrar o que eu estou dizendo. Abre aspas. O mais alto valor intelectual e até um dos valores morais é o de poder prestar atenção. Assinalemos de imediato que a atenção é voluntária, é a vontade da inteligência. No outro extremo, o sinal mais marcante dos retardados é a desatenção, a impotência em concentrar o pensamento.
A desatenção deve ser descrita, pois esta se apresenta sob várias formas. Há a desatenção total ou indiferença, que é marca do último grau de estupidez. Nesse caso, só as impressões fortes e súbitas ou os apetites animalescos provocam uma reação qualquer. Fecha aspas. Então esse é um pequeno trecho de um capítulo sobre atenção, de uma obra do Alain, né, que na verdade são duas obras em uma só, que é Considerações sobre Educação e Pedagogia Infantil, publicada aqui no Brasil pela Realizações, um livro fundamental para quem ama educação, para quem gosta de trabalhar com educação. Então, é o que o Alain diz, a atenção é importantíssima, a atenção é o fundamento da educação. Se você não consegue, né, a atenção ela é voluntária, então é a vontade do pensamento. Se você não consegue ter atenção, o pensamento, a inteligência não se estabelece. Então, por isso que ele usa a palavra, uma palavra forte para usar hoje em dia, né? Então, o que é um retardo? É um atraso. Então, quer dizer, você fica atrasado, você se atrasa, você não consegue avançar no processo de educação. Então, a atenção é fundamental e é preciso restabelecer a importância da atenção e também da memorização dentro da sala de aula. Como nós vamos fazer isso? Eu não sei, eu estou dando aqui só apontando um caminho. Eu acho que a educação é fundamental, ela deve ser valorizada e deve-se investir nisso dentro da sala de aula. O quarto ponto é que eu penso, e isso eu falei nos vídeos anteriores, né, que a obrigatoriedade do ensino médio e também não só dele, mas do novo ensino médio precisa ser colocado em perspectiva. Eu não estou dizendo que tem que acabar o ensino médio, eu não estou dizendo que tem que acabar o novo ensino médio, apesar de eu achar o novo ensino médio bem complicado. O que eu estou dizendo é que isso deveria ter sido discutido e não foi. O novo ensino médio, pelo menos, não foi amplamente discutido. Se ele foi amplamente discutido, ele foi num contexto bastante restrito e hoje a gente está vivendo com as complicações da imposição, por exemplo, de escolas de tempo integral, num contexto em que muitos, né, em quantidade não desprezível, né, de alunos, precisam trabalhar. Eu mesmo tenho muitos alunos que trabalham, que saem da escola e vão trabalhar. Então, como é que você consegue manter uma criança, um adolescente, né, sobretudo dentro da escola, quando você estabelece que ele pode, por exemplo, entrar num programa Jovem Aprendiz e trabalhar? Então, ele não pode estudar em escola de tempo integral. Então, como está aumentando, por exemplo, aqui no estado de São Paulo, as escolas de tempo integral estão aumentando, as escolas regulares estão diminuindo, então você fica com as escolas regulares lotadas de alunos que vêm de tudo quanto é canto para estudar ali, porque é a única escola, ou são as únicas escolas que ainda tem períodos, né, menores de aula em que ele pode estudar e depois trabalhar, ou ele pode trabalhar durante o dia e estudar à noite. Então, o novo ensino médio, que inclui as escolas de tempo integral, precisa ser discutido, mais discutido. Mais e mais, né? Como é que você estabelece, por exemplo, uma série de disciplinas que são eletivas, se você não tem professores formados para dar essas disciplinas, se você vai ter dificuldade de recrutar pessoas que são de outras áreas, né, para dar disciplinas dentro da escola? Então não é uma coisa tão simples assim. O que tem acontecido é que as escolas os alunos ficam bastante tempo sem muito o que fazer. Foram criados cursos bizarros de disciplinas eletivas a respeito do novo ensino médio. Por quê? Porque simplesmente você não tem uma estrutura preparada para tal. Mesmo porque as escolas de tempo integral que querem manter o aluno lá por 9, 10 horas dentro da escola, as escolas não têm estrutura. Veja só o que diz uma matéria recente de uma pesquisa feita sobre a infraestrutura das escolas. Abre aspas aqui. 88,82% das escolas que foram vistoriadas recentemente estão com o auto de vistoria do Corpo de Bombeiros fora do prazo de validade. 30,59% das escolas não dispõem de coleta de esgoto. E 82,38% das cozinhas das escolas não possuem alvará da vigilância sanitária para funcionamento. Sem contar que 57% das salas de aula das escolas brasileiras estão inadequadas. Fecha aspas. Então veja, o problema que é isso. Se você tem praticamente 60% das salas de aulas inadequadas, como é que você pode garantir uma permanência tão longa de um aluno dentro da escola
numa situação como essa. Então, quer dizer, você tinha de ter preparado a infraestrutura primeiro e depois ter instituído, né, um ensino mais longo, né? As escolas, a imensa maioria das escolas não tem quadras cobertas, não tem muita estrutura, não tem ginásio, não tem piscina. Então o aluno poderia fazer natação, poderia participar de esportes aquáticos se tivesse uma piscina dentro da escola. As salas de aula poderiam ter ar-condicionado, como eu falei, porque é muito difícil você estudar quando está muito calor. Eu não dou aula à tarde, mas os professores que dão aula à tarde, os alunos que estudam à tarde, sempre relatam que no verão é muito difícil se manter dentro da sala de aula com o calor que faz à tarde, né, aqui em São Paulo e em muitos lugares do Brasil. Imagina em outros estados, inclusive, a dificuldade que não é manter a sanidade numa sala de aula muito quente. Então, quer dizer, as escolas não têm infraestrutura que suportam o novo ensino médio e também as escolas de tempo integral. Um outro ponto, que é um ponto que deve ser levado em consideração no contexto do ensino médio, é que nós temos aqui no Brasil uma quantidade cada vez maior de neném, né? Aqueles jovens que nem trabalham e nem estudam. E um outro problema gravíssimo é que aqui existe uma baixíssima adesão do jovem ao ensino técnico. Veja só os dados que saíram numa pesquisa recente. Abre aspas. A geração neném é de 25% no Brasil, ou seja, 1 em cada 4 jovem nem trabalha e nem estuda. E só 10% dos alunos fazem curso técnico, enquanto na Finlândia essa taxa é de 68% e na Alemanha é de 49%. Fecha aspas. Então veja a dificuldade, né? Então você estabelece um ensino médio, um novo ensino médio, escola de tempo integral, e você tem cada vez mais uma alta de jovens que não trabalham e nem estudam, e também não tem um bom direcionamento para o ensino técnico, né? E aí você tem só uma quantidade pífia dessa de 10% dos alunos se encaminhando para o ensino técnico. Então isso é muito ruim, isso precisa mudar urgentemente. E um último ponto, né, o quinto ponto que eu considero importante para a gente melhorar a educação no Brasil, é colocar as novas pedagogias sobre escrutínio crítico, é pensar a nova pedagogia, essa pedagogia que ela é toda voltada para o sentimento, para você, vamos formar cidadãos, e esquecendo-se do aspecto técnico, né, tratando daquela pedagogia meio sonhadora, né, a lá Rubem Alves, por exemplo, né? O Rubem Alves, ele escreveu um livro com o Gilberto Dimenstein, os dois já morreram, mas escreveram um livro chamado Fomos Maus Alunos, né? E eles escrevem lá, por exemplo, que aluno é sem luz. Essa é uma coisa que foi repetida e é repetida em muitos encontros aí de professores, em muitos contextos e muitas entrevistas falam sobre isso. Isso não é verdade, né? Porque a palavra aluno não significa sem luz, né? Porque alumnos não tem nada a ver com sem luz, né? Porque o A não é privativo no latim, então não é. Alumno significa pupilo, né? Vem de alumni, né? Que alumni é uma criança de colo, é uma criança que mama no peito, que precisa ser ainda alimentada. É isso que significa alumnos, né? É um pupilo, é uma criança que precisa ser orientada. Mas essa ideia de que o aluno é sem luz, porque a pedagogia tradicional queria, né, colocar luz dentro da cabeça dos alunos, ela é enganosa e tem sido propagada. Então, as novas pedagogias, como eu falei num dos vídeos anteriores, precisam ser rediscutidas, tá? E um último ponto é que um dos aspectos mais fundamentais da educação que precisam ser rediscutidos e talvez reintroduzidos é o modo como o próprio aluno se enxerga, o modo como o próprio adolescente, a própria criança, o próprio professor se enxerga, como a sociedade se enxerga num processo de educação. O que é a educação de fato? O que é você formar uma pessoa? E aqui eu me lembro do Platão, por exemplo, e a sua alegoria da caverna, né? Você saindo da ignorância para o conhecimento, o quanto isso é importante. Mas essa consciência da ignorância precisa estar introjetada em nós de alguma maneira. Você precisa saber que não sabe, como dizia o Sócrates, né? Você precisa saber que você não sabe. Você tem que ter consciência de que você é ignorante em muitas coisas, que você precisa aprender coisas e que a escola é um veículo para isso. E aqui eu trouxe alguns pequenos pontos que são importantes de se perguntar
né? E de repente, se você é professor, discutir com os seus alunos esses pontos, para de repente a gente ir mudando o modo como a gente enxerga a educação. Vamos lá. Primeiro, é importante que uma criança, um adolescente, tenha a certeza de que o mundo já existia quando ele nasceu. Então, quer dizer, já tem um mundo, já tem uma cultura, já tem uma educação, você está continuando algo que já estava aí. Segundo, você tem que entender, o aluno, a criança, o adolescente, os adultos, que nós não somos causa de nós mesmos. Nós somos fruto de muitas coisas. Se você é religioso, você vai dizer que a causa de você existir é Deus. Se você não for, você sabe que tem muitas coisas que contribuíram para que você existisse. E isso é importante de se ter em perspectiva. Um terceiro ponto é, existe uma ordem maior do que eu mesmo e que parece ter trazido as coisas até aqui. Eu existo no mundo hoje, mas existe uma ordem anterior, que aí eu vou nomear e vou dizer e vou discutir qual foi, mas existe algo que fez com que as coisas se encaminhassem e chegassem até o presente. E o quarto ponto e último é que é preciso compreender apropriadamente o que existe para depois certificar-me de quais mudanças são necessárias. Então, esses pontos são pontos simples sobre educação, sobre a nossa compreensão da educação que devem ser levadas em consideração. Então, acho que acima de qualquer coisa, o que nós precisamos de fato é voltar a entender a educação como um projeto de formação de um indivíduo consciente, de um indivíduo que vai absorver uma cultura, absorver um legado de gerações e gerações de pessoas e que continuar esse processo, continuar esse legado é bom. É bom para todo mundo, é bom para ele, é bom para a sociedade, é bom para a humanidade como um todo. Cada pessoa que se educa é mais uma pessoa que vai ajudar a transformar as coisas para melhor. Cada pessoa que investe em educação, cada pessoa que entende o processo de sair da ignorância e ir para um processo de educação e de cultura, é uma pessoa melhor. É preciso então que nós preguemos isso, como fazem os religiosos, né? O sacerdócio da educação, que a educação é importante para alimentar a nossa alma, para ajudar a alimentar o nosso corpo, para ajudar a mudar e transformar a sociedade. Mas precisa ser uma educação séria, comprometida, em que a gente aprende de fato as coisas. E não essa coisa lúdica que transforma a criança, o adolescente numa coisa amorfa, né? E que passa a discutir coisas que não são de fato proveitosas para uma vida que é difícil, né? Então, fica aqui a minha dica, fica aqui os meus apontamentos para uma melhoria na educação. Espero rediscutir isso num futuro próximo, talvez numa outra série de vídeos aqui no canal Valete. Mas essa série se encerra aqui. Eu quero que você deixe aqui seus comentários, se você gostou das análises, das críticas, se você é professor, se você está animado assim com as perspectivas que se apresentam para a nossa educação depois de ver esses vídeos. E a gente se encontra então na próxima semana com outro assunto instigante para a gente discutir aqui no canal da Valete. Não esquece de se inscrever, de dar o like, de clicar no sininho e de divulgar para as pessoas que você conhece, não só esses vídeos, mas também o nosso canal, tá bom? Obrigado, um beijo, um abraço e até o próximo vídeo.